O que vai cair para você é uma peça durante a fase investigatória. Mas vamos lá. A prisão preventiva, ela pode ser decretada tanto na fase de investigação, como também na fase de processo. Mas aí você esquece a questão na fase de processo. Se ela aparecer para você, é na fase de investigação. E a temporária, professor? A temporária só pode ser decretada na fase investigatória. E isso está lá na Lei 7960 de 89, que é a lei que regulamenta a parte aí da prisão temporária, né? Então toda prisão temporária ela é alicerçada na lei, né, nos artigos da Lei 7960 de 89. Por outro lado, a prisão preventiva ela é alicerçada no CPP, o Código de Processo Penal. E ela sofreu algumas alterações ali recentemente, e ela está elencada ali no artigo 311 e seguintes. Então, os principais dispositivos são o artigo 311, 12 e 13. São os principais dispositivos no que diz respeito à prisão preventiva. Então vamos lá. Tanto uma como outra podem ser decretadas na fase de investigação. E aí, professor, quando é que eu vou escolher uma, quando é que eu vou escolher outra? Primeiro passo que você tem que seguir, quando você vai escolher entre preventiva ou temporária, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Meu amigo, olha só, o crime que ocorreu está no rol do artigo 1º, inciso 3º, da Lei 7960. A Lei 7960, ela tem um artigo 1º com 3 incisos, e o inciso 3º traz um rol em suas alíneas de vários crimes em que pode ser decretada a prisão temporária. É como se fosse um requisito de admissibilidade, de cabimento. Ou seja, eu só posso pensar na prisão temporária se o crime que eu estiver investigando estiver naquele rol de delitos previstos nesse dispositivo. Artigo 1º, inciso 3º, alíneas. Aí eu tenho lá o homicídio doloso, eu tenho lá o latrocínio, eu tenho lá um monte de crime, tráfico de drogas, etc, etc. Mas não são só esses crimes em que eu posso ter a prisão temporária decretada. Eu tenho mais outro rol. Sabe que rol é esse? O rol dos crimes hediondos. Então lá na Lei 8.072, de 90, você tem os crimes que são hediondos. E esses crimes também eu posso ter a prisão temporária. Mas por quê, professor? Porque a própria Lei 8.072, ela previu lá nos seus artigos que a prisão a que se refere a Lei 7960, que é anterior a 8.072, de 89, já a 8.072 é de 90. Então, ele diz lá no dispositivo, salvo engano, acho que é artigo 4º, por aí. A gente tem lá que os crimes a que se refere, quer dizer, a prisão a que se refere a Lei 7960, ou seja, prisão temporária, no caso dos crimes hediondos, e também no caso dos equiparados a hediondo, terá o prazo de 30 dias. Então, se ele está dizendo que o prazo vai ser de 30 dias, prorrogável por igual período de mais 30, no caso de o crime ser um crime hediondo ou equiparado a hediondo, é óbvio que se for um crime hediondo e ele não tiver lá no rol da lei de temporária, que rol é esse? Artigo 1º, inciso 3º, alíneas. É óbvio que mesmo que ele não esteja nesse rol, vai caber a prisão temporária, não é isso? Então a primeira coisa que você tem que saber, professor, o crime está nesse rol e eu estou na fase de investigação e eu quero prender. Então é temporário, não tenho o que fazer. Beleza? A temporária ela sempre é preferível em relação à preventiva. E isso foi cobrado na prova da segunda fase da Bahia 2013, Banca CESP. Cabiam as duas. E a Banca CESP só aceitou a temporária. Por quê, professor? Porque a temporária, em fase de investigação, ela é muito mais interessante. A lei de prisão temporária foi criada para o delegado de polícia. Ela foi criada para fins investigatórios. Se você for ler lá no artigo 1º, no caput, ele diz, a prisão temporária será cabível quando imprescindível para as investigações, ou seja, é uma prisão feita por excelência para a autoridade policial para que ela venha a ser utilizada na fase de investigação. Então está na fase de investigação e o crime é um crime que está no rol da temporária, vai caber. É o que o Rui está falando aí, que caiu no Ceará em 2015 no meu concurso. Era latrocínio, o latrocínio está no rol da 7960, então eu preferia temporária, e era para continuar a investigação, porque ainda não tinha tudo se acabado em termos investigativos. Então é bem fácil de você definir se vai ser temporária ou preventiva. Eu já sei o que você está fazendo aí, o que você está perguntando aí. Você está perguntando, professor, então quer dizer que se o crime não tiver no rol, aí é preventiva? Beleza. Me dê um exemplo. Estelionato, Polícia Civil do Tocantins, 2014, Banca Fundação Aroeira. Nesse concurso caiu o estelionato. E no estelionato não tem o que fazer. Ele não está em nenhum desses rolos que eu falei.
né? Ele não está no rol da temporária, ele não é hediondo e nem muito menos é equiparado a hediondo. Então o crime de estelionato, se for para prender na fase investigativa, é preventiva. Então a primeira coisa que você tem que fazer é saber se o crime está no rol da temporária ou se está no rol da preventiva. Se não tiver no rol da temporária, acabou, é preventiva e não tem erro. Mas professor, ele está no rol da temporária. Bem, ele está no rol da temporária, então é certeza que é temporária? Você vai ter certeza só com mais uma pergunta. Ainda existem investigações a serem realizadas? Ou seja, o inquérito ainda está rolando? Ainda tem alguma coisa para ser descoberta? Um possível coautor, partícipe, alguma circunstância do crime que ainda não foi dirimida pela autoridade policial? Ainda tem alguma coisa a ser feita? Tem. Então, temporária. Por quê? Porque ela foi feita para dar continuidade às investigações. É claro isso? É fácil de entender? Sem dúvida, professor. Moleza. Agora, quando é que o crime vai estar no rol de temporária e mesmo assim eu vou representar por uma preventiva? Quando não houver mais investigação a ser feita. E aí me diga, professor, um caso, quando ele disser lá no final do enunciado que todas as diligências foram realizadas e o inquérito está pronto para ser remetido ao Poder Judiciário. Então, quando ele está pronto para ser remetido ao Poder Judiciário, é porque não precisa você fazer mais nenhuma diligência. Então, por que é que eu vou pedir uma temporária se eu não preciso mais fazer diligência nenhuma? Ah, é verdade, professor. Então, se não precisa fazer mais nenhuma diligência, então só pode ser preventiva. Perfeito. Ainda que seja um crime daquele rol da temporária. Então, pode ser que o crime esteja naquele rol da temporária e eu faça uma preventiva? Pode. O que é que precisa para isso? Basta que todas as investigações tenham sido concluídas. Me dê um exemplo. Polícia Federal 2018. Polícia Federal 2018 era tráfico. Tráfico está lá no rol da temporária. Além disso, ainda é hediondo, né? Quer dizer, equiparado a hediondo. E sendo equiparado a hediondo, o prazo é de 30 dias, o que é maravilhoso para a autoridade policial. Deixar o sujeito preso por 30 dias e aí, você passar 30 dias com ele preso e investigando. É a maior maravilha do mundo. Agora, por que na Polícia Federal não foi então temporária, professor? Porque o inquérito já tinha sido concluído. Todas as diligências estavam perfeitas e eu só precisava remeter aquilo ali para o Poder Judiciário. Então é a coisa mais fácil do mundo. Então você vai fazer uma preventiva. Então cuidado com essa história. Tem gente que diz, não, o professor Vinícius falou que se o crime for tal é temporário. Não. Tem uma segunda pergunta que você tem que fazer. Primeiro, se o crime tiver no rol, beleza, muitos indícios que seja temporário. O que é que pode derrubar essa tese? O fato de as investigações já terem sido concluídas. Aí beleza, aí você tá nem aí, você não faz a temporária, faz a preventiva mesmo. Tá bom? Agora, o crime não tá no rol, aí não tem nem o que pensar em temporária, vai ser preventiva. Esteja o inquérito no meio ou no fim. Ou então até mesmo no início, mas no início é bem difícil pedir uma prisão. Geralmente é do meio para o fim que você pede medidas cautelares mais pesadas, mais invasivas e que tenham um grau de um reflexo no direito fundamental de liberdade do sujeito, né, e até mesmo na presunção de inocência. Você fazer isso no começo, né, só realmente por meio de uma situação bem grave, né, e realmente de fumos comício de delito, perigo com liberdade, etc. Beleza? Aí o pessoal perguntou aí, todo mundo entendeu então quando é que vai ser temporária, quando é que vai ser preventiva? Se tiver alguma dúvida em relação a isso, me diz. Mas aí o Oliveira está perguntando, qual é a fundamentação da preventiva? Essa fundamentação da preventiva ela se divide em 3 tópicos, em 3 pontos. O primeiro, você vai falar do crime que ocorreu. Tá? Então toda a fundamentação de peça você divide no mínimo em 3 pedaços. Tá? Geralmente, se for prisão é 3 pedaços, não tem o que fazer. O primeiro pedaço é o pedaço onde você vai colocar qual que é o crime que ocorreu, tá bom? Você vai dizer, qual foi o crime que ocorreu? Você vai tipificar. E não se esqueça de falar de eventual concurso de crimes. Vou dar um exemplo para vocês. A prova da Polícia Civil do Pará, 2016, segunda aplicação, quer dizer, primeira aplicação, era um crime de extorsão tentada acumulado com a associação criminosa lá do artigo 1288 do Código Penal. Ou seja, além deles terem cometido a extorsão, eles tinham de forma estável um grupo criminoso composto por 3 pessoas, em que cada uma fazia alguma coisa definida dentro daquela associação para o cometimento de crimes daquela natureza de extorsão. Então era o caso típico do 288. Professor, por que diabos isso daí não é uma organização criminosa? Porque falta o elemento pessoal, que é um dos 3 elementos do tripé da organização criminosa. O elemento pessoal requer, né, de acordo com a lei de Orcrim, a lei 12.850 de 2013, que sejam pelo menos 4
4 pessoas naquele grupo criminoso. E não eram 4 lá na prova da Polícia Civil do Pará do ano de 2016, na primeira aplicação, que foi até anulada. Depois veio outra situação, aí já era um crime de lesão corporal seguida de morte, tá? Um crime préter-doloso, etc, etc, etc. E também tinha o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, também acumulado. Então você tem que tipificar a conduta, beleza? É o primeiro tópico da fundamentação. Aí tipificou, o que é que você vai fazer no segundo momento? Você vai falar do cabimento, da admissibilidade da medida. E no caso da preventiva, essa admissibilidade está onde? Está no artigo 313, geralmente no inciso 1º, que o crime vai ter uma pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Se for igual a 4 anos, não rola. Mas aí preste atenção. Se eu tenho 2 crimes que são cometidos em concurso material, naquela situação, um que tem pena de 4 anos e o outro que tem pena máxima de 2 anos. Qual é a pena, em tese, máxima para esse concurso material? 6 anos. Porque no concurso material você soma as penas, não é isso? Então, em tese, esse crime pode chegar a uma pena máxima de 6 anos. Logicamente, nesse caso, vai caber a preventiva. Então, cuidado com o eventual concurso de crimes. Beleza, algumas causas de redução de pena também podem acabar, né, te garfando aí. Então presta muita atenção nessa questão de concurso de crimes, de toda essa parte aí que envolve as penas, né? Porque você tem que ter uma pena máxima superior a 4 anos. Então tem que levar em consideração causas de aumento, causas de diminuição, eventualmente tentativa, etc. E também tem que levar em consideração os concursos, material ou formal, a depender da situação. Então você fez a tipificação e depois falou desse cabimento, que geralmente está preventivo, vem no 313, inciso 1º, aí você vai para a parte mais legal, que são os requisitos cautelares, que você subdivide ele em mais 2 tópicos, que é o fumus comis delicti e o periculum libertatis. O que é que você vai dizer nesse primeiro caso, no fumus comis delicti? Qualquer medida cautelar, pessoal, para ela ser decretada pelo juiz, eu preciso mostrar para o juiz que eu tenho uma grande probabilidade de... Na verdade, você tem que demonstrar que o crime ocorreu, que existe um crime ali que foi cometido e eu estou investigando, então é a prova da existência do crime, e você precisa necessariamente mostrar também fortes, eu diria fortíssimos indícios de autoria. São indícios suficientes de autoria. É algo que possa comprovar suficientemente que a autoria recai sobre aquela pessoa contra a qual você está representando. Você está representando contra o fulano de tal, então tem que ter provas mesmo bem robustas, elementos de informação, melhor dizendo, bem robustos, bem fortes, de que ele cometeu aquele delito, no caso, um delito que você tipificou anteriormente, que utilizou aquela tipificação para falar do cabimento. Então é essa a ideia, essa é a proposta, essa é a pegada. Tá bom? Beleza? Dúvidas? Então essa é a fundamentação da preventiva. Na temporária, a fundamentação você vai fazer do mesmo jeito. Primeiro vai dizer qual foi o crime que ocorreu. Só que aí o cabimento ele não está mais, presta atenção, o cabimento não está mais lá no Código de Processo Penal. Óbvio, ele vai estar na Lei 7960 de 89, que é o artigo 1º, inciso 3º. Você vai dizer que cabe porque um daqueles crimes foi cometido. Então eu posso falar, eu posso pensar em prisão temporária. E depois, onde é que fica o requisito de periculum libertatis? O requisito de fumus comis delicti, periculum libertatis. Bom, o fumus comis delicti é, mais uma vez, a prova da existência do crime e os indícios de suficiência de autoria. Eu não falei do periculum libertatis lá da preventiva, né? Só abrir um parênteses, então. O periculum libertatis da preventiva está no 312 caput do CPP, que diz que a preventiva vai ser necessária para garantir a ordem pública, a ordem econômica, conveniência da instrução e a aplicação da lei penal. Então, esses requisitos são os requisitos de necessidade, são os requisitos que vão demonstrar que aquela prisão ela é necessária. E no caso da preventiva, eu diria que ainda tem mais um requisito, que está no 282, salvo engano, parágrafo 6º do Código de Processo Penal, que menciona que a preventiva ela só vai ser decretada quando eu tiver, presta atenção, a preventiva só vai ser decretada quando as outras medidas cautelares diferentes da prisão, que estão lá no 319 do CPP, elas não forem suficientes. Então, quando aquelas medidas não forem suficientes, então eu vou utilizar o quê? Aí eu vou utilizar a prisão, ou seja, prisão última ratio. Isso foi o que aconteceu recentemente depois da reforma das prisões cautelares, que foi, eu acho que em 2011, a Lei 12.403, salvo engano, de 2011, que fez essa, que mudou
isso daí, né? Então tem que tomar cuidado com essa questão dessa fundamentação da preventiva. Mas voltando lá para a fundamentação da temporária, o que é que eu preciso? Eu preciso primeiro falar do artigo 1º, inciso 3º, no caso do cabimento, e aí como é que ficam os requisitos cautelares, professor? Mais uma vez, fumus comissi delicti e periculum libertatis, ou seja, fumus comissi delicti, prova da essência do crime e indícios suficientes de autoria, e em relação ao periculum libertatis, você vai usar alternativamente ou o inciso 1º, quando ele disser que tem que ser a prisão temporária vai ser admissível quando for necessária, né? Ou seja, quando ela for essencial para a continuidade das investigações, ou então no inciso 2º, quando disser que o sujeito não tem residência fixa, olha lá, e eu tiver dificuldades para encontrá-lo. Então, eu vou poder utilizar da prisão temporária nesse caso, porque eu tenho uma grande probabilidade de ter dificuldades para continuar as investigações, caso eu não consiga encontrar o sujeito. Foi o que aconteceu no Prova do Ceará, 2015. Lá eu tinha um camarada que não tinha residência fixa. Ele dormia nos lugares em que ele encontrava trabalho. E eu não sei onde é que ele vai encontrar o trabalho amanhã, depois de amanhã, mês que vem. Então, como é que eu vou conseguir fazer uma investigação e não ter o perigo de ele fugir, dele coagir testemunhas, se eu não sei onde encontrá-lo? Então, nesse caso, eu tinha como fundamentar no artigo 1º, inciso 2º. Foi o que a Elaine, né? Elaina Tostes colocou aí, meus parabéns, é isso mesmo. A fundamentação é artigo 1º, inciso 1º e 3º, ou inciso 2º e 3º. Mas eu também posso ter os 3 na mesma situação. No caso da minha prova do Ceará, no gabarito ele colocou foi os 3. Não que você precisasse fundamentar no G, ele disse que estava necessariamente presente os 3 requisitos no inciso 1º, no inciso 2º e no inciso 3º para a decretação da temporária. Então, eu acredito que desse jeito a gente conseguiu diferenciar quando é que eu peço a temporária, quando é que eu peço a preventiva. Para finalizar a nossa transmissão, eu quero só falar mais um detalhe sobre essas duas prisões. A temporária ela tem prazo definido na lei. A lei de temporária diz que, no caso geral, o prazo para a decretação temporária é de 5 dias, cumuláveis por mais 5 dias. Cumuláveis que eu digo prorrogáveis, melhor dizendo. Então ele pode ser prorrogado por mais 5 dias por extrema necessidade. Mas eu também posso ter a temporária por 30 dias, tá? Por 30 dias. Então, por 30 dias, se o crime for hediondo ou equiparado a hediondo. Isso é uma coisa que ajuda ainda mais a ser temporário no lugar da preventiva. Porque se o crime é de 30 dias, o prazo é de 30 dias para aquela prisão, ótimo, maravilhoso. Então, o que é que acontece? Eu vou poder deixar ele preso por mais tempo ainda. E, professor, me diga uma coisa. No caso de preventiva, qual é o prazo? Aí não tem prazo. O prazo é enquanto perdurarem os motivos que levaram à decretação daquela medida. Então, essa é a ideia. Já a temporária, não. 30 dias ali e 5 dias. Tem prazo fixo determinado pela lei. Tá bom? Então, acredito que ficou aqui, né, as principais informações sobre temporária para ver. Eu queria agora. Estou gostando dos corações aí, mas dá para colocar mais, né, galera? E a segunda coisa que eu quero pedir para vocês são as eventuais dúvidas, tá? Eventuais dúvidas que vocês tiverem sobre aqui a nossa transmissão. Professor, eu estou com uma dúvida sobre o curso. Amanhã, lembrando, amanhã nós teremos aula aqui às 19 horas e eu acho que eu vou levar até mais de 11 horas. Porque eu só vou sossegar quando eu falar tudo de preventiva, tudo de temporária na aula de manhã. E ainda vou montar um modelo básico, aquele esqueleto básico que serve para qualquer medida.